Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Eu te atualizo agora com as principais notícias da semana. A febre das canetas emagrecedoras pode causar um efeito colateral, o aumento no preço dos planos de saúde. Vamos ver os detalhes com Isabela Gonçalves. Os planos de saúde empresariais podem sofrer ajustes nesse ano. A expectativa é que os custos médicos subam entre 8% e 11%. Os gastos com medicamentos estão entre os principais fatores que puxam os custos de saúde, especialmente os remédios mais modernos para a obesidade e o diabetes. Entre eles, as famosas canetas emagrecedoras. Embora os planos ainda não sejam obrigados a cobrir as canetas, a obesidade vem sendo cada vez mais reconhecida como uma doença crônica, sendo necessário o uso desses medicamentos para tratar milhões de pessoas. Hoje, a gente já tem uma demanda relacionada a esses tratamentos de emagrecimento que cresceu exponencialmente. Então, a diferença hoje da procura pelos médicos endocrinologistas, pelos nutrólogos, ela se tornou intensa. Apesar do plano não pagar pelas canetas em específico, ele paga pelo tratamento ali de retaguarda. Então, o médico, o nutrólogo, dependendo aí do plano de saúde, o nutricionista entra também nesse custo do plano de saúde. Então, naturalmente, esse aumento ele vai levar em consideração, sim, essa febre de caneta emagrecedora. Na prática, o uso desses medicamentos pode pressionar novos reajustes nos planos de saúde. Segundo especialistas, embora os medicamentos tenham um peso importante, há vários outros fatores que influenciam nos custos. Um deles são as fraudes nos serviços prestados, além de desperdícios como o excesso de exames e repetição de consultas sem necessidade. Por isso, o cliente tem que conhecer seus direitos e deveres, que estão no contrato. O mais importante para os pacientes, para o usuário do plano de saúde, é ter essa consciência de que boa parte do uso que é feito, se pago particular, por exemplo, pode ser reembolsado. É bom e é importante que quando você buscar um reembolso, se você não tiver êxito, procurar se informar sobre, de fato, se aquela negativa foi ou não correta, se ela não foi abusiva, para que você possa aí, eventualmente, buscar seus direitos, nem que seja judicialmente. Apesar das previsões sugerirem reajustes, ainda não há nenhuma mudança definida, mas o consumidor deve ficar atento, já que os planos de saúde seguem sem uma limitação de reajuste e o cliente corre o risco de pagar a conta. Aumentou o número de pessoas em busca de atendimento no Sistema Único de Saúde para tratamento do glaucoma. A doença oftalmológica, que passou a afetar com maior intensidade até as pessoas de 40 anos, pode também causar cegueira. O número de exames para detectar o glaucoma aumentou no Brasil nos últimos anos. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o crescimento foi de quase 65% entre 2019 e 2025. O avanço reflete uma ampliação no acesso ao diagnóstico, mas ainda convive com desafios como a descoberta tardia da doença, que pode comprometer de forma permanente a visão quando não tratada a tempo. O levantamento considera exames como campimetria, curva de pressão ocular e gonioscopia, fundamentais para detectar o problema, que é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Apesar do crescimento, houve queda nos atendimentos durante a pandemia de Covid-19 e a recuperação não ocorreu de forma igual em todo o país. Regiões como o Sudeste registraram alta mais expressiva, enquanto outras avançaram em ritmo menor. Entre os grupos mais vulneráveis estão pessoas acima dos 40 anos, além de negros, pardos e pacientes com histórico de doenças associadas. Nessa parcela da população, a realização de exames aumentou, mas ainda há dificuldades na detecção da doença. Para especialistas, o principal desafio segue sendo identificar o glaucoma nas fases iniciais, já que a doença pode evoluir de forma silenciosa. Embora não tenha cura, pode ser controlada com tratamento contínuo. Nesta semana, entidades médicas iniciaram uma campanha nacional de conscientização para incentivar a realização de exames e evitar complicações mais graves.
graves. A orientação é que a população, principalmente quem faz parte dos grupos de risco, procure atendimento regular na rede de saúde para avaliação oftalmológica. O acompanhamento adequado é essencial para preservar a qualidade de vida ao longo dos anos. O combate à presença de crianças menores de 13 anos nas redes sociais ganhou um reforço tecnológico de peso. A inteligência artificial vai verificar a idade dos usuários aqui no Brasil. O sistema vai analisar desde o comportamento no perfil até a estrutura óssea de quem aparece em fotos e vídeos. Mentir a data de nascimento na hora de criar uma conta é uma prática comum entre os mais novos, mas burlar as regras de idade está ficando cada vez mais difícil. A nova ferramenta desenvolvida pela Meta utiliza uma tecnologia avançada de IA para ler características físicas. Ao analisar fotos e vídeos publicados, o sistema busca sinais como a altura e a estrutura óssea para estimar se o usuário realmente tem a idade que declarou. A empresa esclarece que o processo não envolve reconhecimento facial, mas sim uma análise de pistas contextuais. Se a inteligência artificial percebe que um perfil publica fotos de festas de 10 anos ou comenta sobre provas da escola primária, o alerta é ligado imediatamente. A técnica de profiling, né, ela vai implicar em rios, vai também ser aplicada nos comentários sobre essas postagens. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Eu mando uma mensagem, parabéns pelo seu aniversário de 12 anos. Então, isso já aciona o sistema de identificação como possível violação do que estava previsto. Tem um vídeo lá, um Reels, comemorando um bolo de aniversário com a velhinha com 1 e o 0, indicando que é um aniversário de 10 anos. Isso também é um indicativo que o modelo vai começar a partir daí, ele vai acionar o usuário para que ele comprove a sua idade. O grande desafio da indústria sempre foi identificar o usuário que omite a idade real. Por isso, essa nova tecnologia não olha apenas para o que o documento mostra, mas sim para o que você faz dentro da plataforma. Hoje, se o sistema identificar que o dono da conta não é um adulto, e sim uma criança se passando por adulto, o perfil é bloqueado na hora. Isso pode ser reativado com o envio de um documento oficial que prove a maioridade. A novidade, que já está sendo implementada no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, busca proteger os menores de conteúdos inadequados. Especialistas em segurança digital afirmam que a medida é um passo importante para a proteção da infância, mas gera debate sobre a privacidade dos dados coletados. Em nota, a Meta reforçou que saber a idade real das pessoas no ambiente online é um desafio complexo de toda a indústria e que o uso dessas tecnologias sofisticadas é fundamental para garantir uma experiência segura para os jovens. Os estudantes brasileiros estão ganhando cada vez mais acesso à tecnologia na hora de aprender. O problema é que o benefício não é igual para todos. A desigualdade expõe uma realidade desafiadora para quem mora nas regiões mais pobres do país. O número de escolas públicas com acesso adequado à internet teve um avanço significativo no país nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Educação, o índice passou de 43% em 2023 para 72% em março deste ano. Apesar do crescimento, o Brasil ainda enfrenta desigualdades regionais no acesso à conectividade. Nos estados da região norte, como Amazonas, Acre, Roraima e Amapá, os níveis de adequação seguem mais baixos, variando entre cerca de 30% e 58%. Mesmo com recursos federais já disponíveis para ampliar a estrutura nas redes de ensino que ainda não foram totalmente utilizados. A ampliação da conectividade faz parte de um compromisso do governo federal que lançou em 2023 a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, com a meta de levar internet de qualidade a todas as escolas públicas até 2026, com bilhões de reais em investimento. Para medir a qualidade do serviço, foi criado um indicador que classifica as escolas em diferentes níveis, levando em conta critérios como fornecimento de energia, velocidade mínima de conexão e cobertura de Wi-Fi nos ambientes escolares. Atualmente, cerca de 99 mil unidades atingem o padrão considerado adequado para uso pedagógico, enquanto outras ainda estão abaixo do ideal. Além do acesso à internet, especialistas apontam que a infraestrutura tecnológica segue como desafio. Menos da metade das
escolas conta com computadores em quantidade suficiente e parte dos recursos disponíveis ainda não foram totalmente utilizados pelos estados. Para especialistas, ampliar a conectividade é essencial para integrar novas ferramentas ao ensino, especialmente em um cenário de transformação digital. O objetivo não é apenas garantir acesso, mas permitir o uso pedagógico da tecnologia em sala de aula, com impacto real na aprendizagem e na redução das desigualdades educacionais. E veja a seguir: o uso de celulares entre as crianças vem causando problemas no aprendizado e no desenvolvimento cognitivo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao Redação HIT. Os casos de picada de escorpião aumentaram 25% em São Paulo só neste ano e colocam as autoridades em alerta. Veja só. Tamanho não é documento, principalmente quando se fala desse pequeno animal de 8 patas e um ferrão na ponta da cauda. Com um tamanho médio de 7 centímetros, ele pode levar uma pessoa à morte. Nós estamos falando do escorpião, que tem uma picada que contém neurotoxinas, que afetam o sistema nervoso, causando dor intensa e, em casos graves, complicações fatais. Um perigo que está cada vez mais presente no estado de São Paulo. 2025 teve um dos maiores registros de casos de picadas dos últimos 4 anos. E 2026, a situação é ainda pior. O aumento já é de 25% desses casos. Até agora, já foram mais de 14 mil acidentes e 3 mortes. Segundo especialistas, um dos principais motivos dessa alta é a facilidade que o escorpião tem para se reproduzir. Ao contrário de outros animais, ele não precisa de um macho e uma fêmea. Isso porque uma única fêmea é capaz de contaminar uma cidade inteira com seus filhotes. Os sintomas mais comuns após a picada do escorpião são dor intensa, vômitos, suor, agitação e aumento dos batimentos cardíacos. Em casos graves, pode haver convulsões, insuficiência cardíaca e até choque. Por isso, após um ataque, a recomendação é procurar imediatamente o hospital mais próximo e, se possível, até levar o animal ou uma foto para identificar a espécie e, assim, receber o tratamento adequado. O roubo de cargas no Brasil pesa na logística e no custo do transporte rodoviário, levando transportadoras a mudar rotas, investir em segurança e pagar mais caro por seguros. Motivos para aumentar o custo dos fretes em todo o país. Segundo o levantamento, em 2025 foram registradas 8.570 ocorrências de roubos de cargas, com prejuízo direto estimado em 900 milhões de reais. Apesar da queda em relação ao ano anterior, o impacto permanece elevado. A medida foi de 23,5 roubos por dia, e ao considerar custos indiretos como seguros mais caros, interrupções logísticas e investimentos em segurança, o prejuízo total ultrapassa 1 bilhão de reais. O efeito do roubo de cargas vai além das perdas financeiras e já influencia decisões operacionais. Empresas têm evitado regiões críticas, alterando trajetos e restringindo horários de circulação para reduzir uma exposição ao risco, mesmo com aumento de distância e tempo de viagem. Os ataques ocorrem majoritariamente em áreas urbanas durante a manhã e no meio de semana, muitas vezes em momentos de parada ou entrega. Mesmo com a redução no número de ocorrências ao longo dos últimos anos, o roubo de cargas segue como um problema estrutural, com impacto direto sobre custos, planejamento logístico e competitividade do setor. Na prática, o transporte rodoviário de cargas no Brasil passou a operar sob uma equação mais complexa: rotas mais longas para evitar áreas de riscos, seguros mais caros para viabilizar a operação e maior exigência regulatória para manter a conformidade. O resultado é um frete mais pressionado e uma logística que se adapta não apenas à eficiência, mas também à segurança. O aeroporto de Congonhas pode passar a ter operações excepcionais após as 11 horas da noite. As companhias aéreas pediram à ANAC mais flexibilidade para evitar cancelamentos e grandes prejuízos em casos de mau tempo e falhas operacionais. As companhias aéreas pediram que o aeroporto de Congonhas passe a operar após as 11 horas da noite, em situações excepcionais.
A proposta foi enviada à ANAC e prevê autorização para pouso e decolagens em caso como mau tempo, falhas operacionais e problemas no controle de tráfego aéreo. A ideia, segundo as empresas, não é aumentar o funcionamento normal do aeroporto, mas evitar cancelamentos e atrasos em efeito cascata em momentos de crise. Congonhas é um dos principais pontos da malha aérea do país e recebe mais de 70 mil passageiros por dia. O pedido ganhou força após o episódio da suspeita de vazamento de gás em uma central de controle aéreo em São Paulo, que provocou o cancelamento de 178 voos e afetou quase 40 mil passageiros. Em outro caso, durante as fortes chuvas e ventos no fim do ano passado, mais de 500 voos foram cancelados, impactando milhares de pessoas em todo o Brasil. Agora, as empresas aéreas, a Décia e a concessionária responsável por Congonhas discutem regras para que o aeroporto possa ter flexibilidade em situações de emergências, sem comprometer a rotina dos moradores da região. O governo federal divulgou as regras para os bancos negociarem as dívidas no novo programa Desenrola Brasil. Veja agora na reportagem como fazer para pagar os débitos. O Brasil, este ano, atingiu o recorde de inadimplentes. Quase 83 milhões de brasileiros estão endividados, de acordo com o levantamento do Serasa. Para se ter uma ideia, esse número representa que 49% da população adulta está endividada. O novo programa Desenrola Brasil agora surge como uma esperança de quitar as dívidas. Mas o que é mais importante agora é saber como que essas pessoas podem limpar o nome. Quase a metade desses débitos, que somam 557 bilhões de reais, está vinculada a instituições financeiras, que são justamente o foco da segunda fase do Desenrola Brasil. O programa é voltado para os trabalhadores de até 5 salários mínimos e visa ajudar essas pessoas, permitindo o uso de 20% do FGTS para pagar dívidas. Para facilitar a negociação, a Serasa informou que terá uma plataforma voltada exclusivamente para o programa, permitindo descontos de até 90%, 48 meses de prazos e outros benefícios. Ou seja, uma outra oportunidade para os inadimplentes saírem da zona vermelha. Tudo em um único lugar. Os dados mostram que a maioria dos inadimplentes tem débitos em mais de uma instituição e que o valor da dívida média por pessoa é de R$ 6.728,51. A porta-voz da Serasa conta como a renegociação pode facilitar para os devedores. E é justamente por isso que iniciativas como o Mutirão do Desenrola Brasil são tão relevantes. E a partir de agora, as ofertas do programa também estão disponíveis dentro da plataforma da Serasa Limpa Nome, ampliando o acesso a descontos que podem chegar a até 90%. Isso torna a renegociação mais prática, mais acessível e com condições reais de pagamento. Para negociar é simples, basta acessar o aplicativo do site da Serasa, entrar com CPF e senha, consultar as ofertas disponíveis e escolher a melhor condição para o seu bolso. O governo publicou o texto que traz os critérios que os bancos devem ter no programa, que são: observar os percentuais de desconto de acordo com a modalidade da operação e a faixa de atraso. Esses descontos podem variar da seguinte maneira: menos 40% para dívidas com atraso entre 91 e 120 dias, 45% de desconto para atrasos entre 121 e 150 dias, 50% de desconto para atrasos entre 151 e 180 dias, menos 55% para atrasos entre 181 e 240 dias, 70% para atrasos entre 241 dias e 300 dias, 85% de desconto para atrasos entre 301 e 370 dias. E, por fim, 90% de desconto para atrasos entre 371 dias e 720 dias. Além disso, os bancos têm 30 dias para limpar nomes de pessoas com dívidas de até R$ 100. Já virou rotina oferecer algum dispositivo digital para manter crianças em silêncio. No entanto, esse tipo de atitude pode ser mais nocivo do que se imagina.
Isso porque um estudo internacional mostrou que mais da metade desses pequenos acabam tendo os estudos e atividades básicas como brincar prejudicadas. O uso de telas por crianças tem se tornado cada vez mais presente na rotina das famílias, seja como forma de entretenimento, distração ou até para ajudar na organização do dia a dia. Mas esse hábito, que parece inofensivo, tem levantado um alerta entre os especialistas. De acordo com um estudo que analisou diversas crianças em várias partes do mundo, incluindo as brasileiras, mais da metade utilizam os dispositivos digitais todos os dias. Na prática, o que se observou é uma mudança na forma como essas crianças se desenvolvem. Para entender como o estudo chegou a esses resultados, foi usado como base pontos como empatia, confiança, comportamento pró-social, memória de trabalho, flexibilidade mental e alguns outros pontos. No Brasil, esse comportamento já é amplamente disseminado. As atividades essenciais como brincar, interagir com outras pessoas e explorar o ambiente passaram a disputar espaço com o tempo diante das telas. E isso tem impacto direto no comportamento. Crianças mais expostas tendem a ter mais dificuldade de atenção, menor interação social e até reações intensas quando o uso é interrompido, como choro e irritação. Todas essas ações acabam se refletindo no aprendizado. As áreas mais afetadas são justamente as bases do desenvolvimento, como a fala, a leitura e o raciocínio com números. Além disso, outros aspectos do desenvolvimento podem ser prejudicados. O excesso de telas está relacionado à redução da atividade física, pior qualidade do sono e até dificuldades motoras. Os dados ajudam a entender o tamanho do fenômeno, mas o ponto central é o comportamento. Quanto mais tempo na frente das telas, menor tende a ser o envolvimento em experiências fundamentais para o desenvolvimento infantil. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Até mais.